Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha. Restaurante universitário do campus Santa Mônica abre as portas após 2 anos fechado por conta da pandemia. E vamos receber aqui no estúdio o professor do Instituto de Química da UFO, Valdomiro Borges Neto, que vai falar sobre o êxodo de pesquisadores que têm migrado para outros países em busca de melhores condições de trabalho. Você confere várias outras notícias aqui com a gente no Jornal da UFO. Continue aqui. A Universidade Federal de Uberlândia segue com a reabertura gradual dos restaurantes universitários. Hoje foi a vez do RU do campus Santa Mônica. Muita gente passou por lá. Mais uma vez a música deu o tom de boas-vindas. No cardápio do almoço de hoje no RU do campus Santa Mônica, tinha carne de panela na nata, bolinho de grão de bico com cenoura, arroz branco integral, feijão carioca, farofa de cenoura e legumes ao forno. Para os alunos, o acesso foi tranquilo. A aquisição de tickets pelo aplicativo UFO Mobile foi aprovada pelo Victor Manuel, mestrando que já tem a identidade digital, ou a ID UFO, atualizada. É bastante útil utilizar-se das redes sociais, das mídias, né, para estar alavancando aqui, né, o retorno. Porque você de casa com o celular, né, você procurou alguma instrução na internet e você consegue fazer a compra do ticket e chegou aqui só mostrar o QR Code e é bem útil mesmo. Gostei bastante, não achei dificuldade nenhuma. Victor veio do estado do Tocantins e afirma ter sido muito bem recebido na UFO. E agora, com o RU funcionando novamente, é uma facilidade a mais na rotina corrida. Não tendo um restaurante universitário, você vem para aula, quando é presencial a aula, né? Depois tem que voltar para casa e aí tem que fazer a comida, comprar, todo esse processo aí. E dá um pouco de trabalho, né, para os alunos não ter o restaurante universitário. O campus Santa Mônica é o segundo campus da Universidade Federal de Uberlândia a reabrir o restaurante universitário. Por aqui são aproximadamente 950 servidores e docentes e no dia 2 de maio o campus já receberá os estudantes que retornarão 100% às aulas presenciais. Com a abertura do RU do Moarama na semana passada, alguns estudantes tiveram dúvidas sobre o uso do aplicativo. As principais dúvidas que nós tivemos, como já era esperado, é do novo formato de compra dos tickets e de utilização. Muitos alunos ainda estavam se familiarizando com o sistema. Então, como ele é bastante simples, foi possível tirar as dúvidas nas filas, com os alunos e por meio do passo a passo no site da Divru. Então, é o uso do QR Code, lembrar o ID digital, autenticar a foto, uma foto visível. Então, foram essas as principais dúvidas. Uma outra dúvida é sobre a situação dos bolsistas, que têm subsídio total ou de 80% nas refeições. O bolsista, basta ele vir com a sua ID digital, apresentar que ele já tem entrada liberada. Se ele tiver dúvidas sobre a situação da bolsa, porque existem alguns pré-requisitos, ele deve procurar a DIASE, ou pelo Fale Conosco, ou pelo e-mail que está no site da PROAI, da Divisão de Assistência Social. Lá ele vai poder verificar a sua situação, porque nesses 2 anos, pode ser que o aluno ou ele formou ou ele perdeu o direito à bolsa por algum pré-requisito. Então ele pode verificar isso antes de vir ao RU, porque aqui no RU a gente não tem essa informação. Sobre os novos bolsistas, sim, eles já têm a bolsa ativa, já foram inseridos no sistema, basta vir aqui e acessar pelo QR Code, esse trabalho já foi feito. Olha, ainda falando em educação, olha só que situação preocupante. Cada vez mais pesquisadores brasileiros têm deixado o país por causa da desvalorização e a falta de incentivo à pesquisa. Eles têm preferido seguir com os estudos bem longe daqui. A bióloga Camila se formou na Universidade Federal de Uberlândia e hoje vive em Minnesota, nos Estados Unidos. A falta de oportunidades fez com que ela deixasse o país para continuar os estudos fora. Ela afirma que a quantidade de bolsas oferecidas no Brasil é insuficiente e o valor para que o estudante se mantenha está muito abaixo do ideal. A pessoa que se forma com um bacharelado, obviamente, qualquer pessoa que se forma, não só com bacharelado, normalmente tem um sonho, né? O sonho de me formei, agora sou um adulto independente, não moro mais com os meus pais, pago minhas contas,
E as bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado não facilitam essa vida de independência que um jovem quer, né? Então esse é um grande fator. Não foi o fator pelo que eu vim para os Estados Unidos, mas eu acho que esse é o grande fator porque muitos pesquisadores escolhem outros países, porque as bolsas de estudo daqui são mais gratificantes, digamos assim, financeiramente. Paulo também se formou na UFO, onde fez mestrado e doutorado. Em 2015, foi para a Suécia fazer pós-doutorado e continuou vivendo por lá. Ele conta que, além da valorização da pesquisa no país onde ele escolheu viver, as condições econômicas e sociais também foram um atrativo. O que muda também, e a escolha de eu mudar exatamente para a Suécia especificamente, era a questão do desenvolvimento da sociedade como um todo aqui, tendo essa questão dos direitos humanos, éticos, a cultura trabalhista também, de não ser... você trabalha e também tem sua vida privada, tem a maior equalidade, por exemplo, entre o salário entre homens e mulheres, que também já é um problema a ser trabalhado no Brasil, assim como menor desigualdade social. Então, não é somente a questão de trabalhar fora, no caso na Suécia, mas também na questão de qualidade de vida e como que a cultura funciona. A evasão de pesquisadores brasileiros que se intensificou nos últimos anos com a falta de incentivos a esses profissionais fez com que o país caísse 8 posições no ranking de competitividade global de talentos desenvolvido pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas. Um prejuízo para toda a sociedade. Os países que mais atraem jovens com alto nível de qualificação profissional são a Suíça, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Estados Unidos e França. Entre os principais empecilhos citados pelos pesquisadores que buscam fora do Brasil uma oportunidade melhor são a escassez de vagas de emprego, baixos salários e a situação socioeconômica e política do país. Segundo o coordenador do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal de Uberlândia, é preciso ampliar os investimentos destinados à ciência, inovação e tecnologia, proporcionando assim melhores condições, tanto para os novos talentos quanto para os profissionais mais experientes. Atualmente, o principal problema que o Brasil vem enfrentando é exatamente o investimento na ciência básica e fundamental. Então, muitos pesquisadores que, depois que passam dessa fase, vamos dizer assim, né, que chegam a um nível de pós-doutorado, ele não vê no Brasil uma oportunidade para ele poder aplicar os seus conhecimentos, né? Muitas vezes, algumas empresas contratam esse tipo de pesquisador, mas o número é muito baixo. E a formação de pesquisador de alto nível que o Brasil vem formando nos últimos anos é grande, e a gente percebe que não existe, né? Tem uma demanda muito grande, mas não tem assim, onde esses pesquisadores vão trabalhar. O ideal seria nas universidades, mas a gente percebe que o número de bolsas, por exemplo, de pós-doutorado no Brasil vem caindo bastante. Então, esse incentivo acaba diminuindo muito e é onde os outros países acabam oferecendo esse tipo de oportunidade e os pesquisadores brasileiros estão indo embora. Bom, e para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia, professor Valdomiro Borges Neto. Professor, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Professor, eu queria falar sobre essa questão dos alunos pesquisadores já, né, experientes, estarem deixando o país. O que está acontecendo, professor? Está faltando verba? Está faltando incentivo? Está faltando valorização ou está faltando tudo? Infelizmente, no Brasil, né, há vários anos, isso independe do governo, né, que está lá presente, a gente não tem uma cultura de incentivo ou investimento em pesquisa. Então, a ciência no Brasil ainda é enxergada como sendo um custo e não um investimento por parte do governo. Então, com isso, falta de tudo, desde bolsas. Então, ano após ano, a gente tem cortes no número de bolsas. O valor não é reajustado já tem décadas. E o principal é a infraestrutura. A gente não tem investimento
Em infraestrutura não temos investimento para comprar, manter equipamentos funcionando, reagentes, nada. Então a pessoa recebe uma oportunidade para ir para fora, chega lá, ela tem uma infraestrutura melhor e apresenta um ganho melhor, a tendência é ela ficar por lá e não voltar. Professor, e como que vocês fazem, que eu sei que o senhor também participa de vários estudos importantes, para manter, né, sem esse recurso? Como é que vocês têm feito? E os pesquisadores da UF têm sido destaque, né? Eles estão aí nos rankings como grandes cientistas aí desenvolvendo projetos importantes. Como que tem sido manter isso tudo sem ter o básico? Para a gente que tenta sobreviver de pesquisa, né, a grande tristeza é essa, é você saber que a cada dia você tem que correr atrás de algo que está ficando cada vez mais escasso. Uhum. Então a gente não é aquela situação, porque o ideal seria o quê? Seria eu hoje estar só pensando no meu trabalho. Então pensando em como desenvolver um conhecimento. Mas eu tenho que, além de pensar em como desenvolver, eu tenho que pensar como vai ser financiado isso. Uhum. E aí o número de editais, é igual eu falei, não existe uma política, né, geral que faça com que o dinheiro chegue até o pesquisador, que chegue até o laboratório. E tudo a gente tem um custo. Então, ao longo dos anos, aquilo que você consegue manter, inclusive em muitos casos a gente mantém com o próprio dinheiro do salário. Então falta alguma coisa, né? Uhum. Infelizmente é aquela coisa, é a nossa paixão. Eu não vou parar às vezes de trabalhar esperando uma verba. Então muitas das vezes a gente tira do próprio bolso para investir, mas isso também não é uma quantia que você pode estar dispondo toda hora. Então chega uma hora que você, infelizmente, você vai ficar impossibilitado de trabalhar. Certo. Professor, e muitas vezes as pessoas não entendem que a ciência, vê a ciência às vezes como algo distante, mas a gente tem, por exemplo, aqui o projeto que a gente esteve no seu estúdio, no laboratório, e é algo muito importante, né, que vocês desenvolveram lá, que é o quê? Uma forma menos invasiva de se detectar o câncer de próstata. Isso é um dos projetos que tem na universidade, entre vários. Às vezes as pessoas pensam que a ciência está muito longe, o cientista ele não está produzindo para o próprio país, mas isso é algo que muda o mundo, né? Se a gente muda esse formato de exame, seria algo revolucionário e desenvolvido aqui dentro sem a verba suficiente, não é mesmo? Assim, eu queria que o senhor falasse sobre isso, essa proximidade e o quanto essas pesquisas que são realizadas aqui, da forma que dá, né? Como elas podem mudar a vida das pessoas, que isso também é algo que motiva vocês, né? Por exemplo, um dos grandes desafios hoje é justamente você viabilizar um projeto. Então, o número de verba, editais, é muito escasso. Para ter uma ideia, eu estou há 12 anos pesquisando na UFO e até hoje não tive um projeto aprovado. Então, assim, eu não recebi nada do governo para manter o meu trabalho até hoje, a não ser o meu salário. Então, eu tenho, por exemplo, e isso não é uma coisa, infelizmente, só minha. Vários pesquisadores hoje, eu tenho um equipamento, por exemplo, que está estragado há 2 anos esperando compra de peça. Uhum. Então, assim, isso fez com que, por exemplo, essa pesquisa mesmo que eu participei, ela poderia ter sido desenvolvida toda aqui em Minas, aqui no Brasil. E, no entanto, a gente teve que fazer parceria nos Estados Unidos, onde eles iam fazer as análises, porque a gente não tinha o equipamento disponível aqui. Então, isso acontece com vários pesquisadores. Então, além do problema da fuga de cérebro, você tem a perda de conhecimento, porque você é obrigado a fazer parcerias para ter um resultado, e isso, muitas das vezes, vai gerar royalty, dividendos, para o outro país. Que é o caso desse projeto que desse citou, projeto, né? Ou seja... Ele foi para os Estados Unidos, não foi? A gente desenvolveu um conhecimento
que vai ser, né, as outras etapas realizadas nos Estados Unidos, e quando isso virar um produto, uma patente, a gente não vai ter participação. Então, é isso que o país, né, o problema do país é isso. Se você enxerga a pesquisa, a ciência, como um custo e não um investimento, você não vai ter esse retorno. E a gente sabe que, a médio prazo, qualquer valor investido em pesquisa, ele vai te dar o dobro ou o triplo, ou às vezes mais daquilo que você gastou. Não só em questão financeira, porque você desenvolvendo um conhecimento, uma tecnologia, isso vai ser vendido para outros países. Mas tem também vamos dizer assim, o maior tesouro, que é a formação do profissional. Então, você ter profissionais cada vez mais capacitados para poder suprir o nosso mercado de trabalho. Professor, então, resumindo, faltam políticas públicas, né, para poder mudar essa realidade que há anos vem só piorando, né? Se isso não... É igual lá, se isso não se reverte, o que vai continuar acontecendo? Os casos que nós temos igual, eu tive um aluno, né, formado aqui na UFO. Então, a pessoa, ela sendo um bom aluno, futuramente ele vai participar de alguma seleção para fazer um intercâmbio fora. Geralmente, hoje tem muita oportunidade para isso. Ele fez a iniciação científica aqui, na Química, fez o mestrado, aí depois conseguiu passar na seleção para fazer doutorado na Unicamp. E da Unicamp ele foi para o Canadá, ficou 6 meses lá, retornou. E quando terminou o doutorado, como não tinha concurso, não tinha onde ele trabalhar, ele se viu obrigado a ir para um novo pós-doutorado fora do país. Ele foi para a Irlanda. E no caso dele, ele trabalha com um método que praticamente é só ele que trabalha no Brasil. Chegando lá, foi 3 meses de trabalho no laboratório. Eles fizeram um concurso, fizeram uma proposta e contrataram ele. E ele vai morar hoje na Irlanda, já está trabalhando lá. E com ele está ainda a esposa também, ex-aluna nossa aqui da Química. E logo ela está terminando o doutorado agora na Unicamp também e vai ser contratada lá. Então, assim, nós temos, né, um exemplo assim, caseiro de 2 pesquisadores que poderiam estar trazendo retorno para Uberlândia, trazendo retorno ou para o Brasil, em qualquer outra universidade. Porque o complicado não é o que você perde só, igual eu falei, de valores. Mas é um profissional que amanhã ou depois, quantos alunos ele não poderia estar formando? Altamente qualificado, né? Então, quantos cérebros não poderiam estar sendo evoluídos a partir do conhecimento dele? E aí você investiu uma vida toda numa pessoa, para que na hora que ela está assim, quase no topo, você entregar isso de mão beijada para outro país. Essa é a realidade, né? E a gente, infelizmente, não vê nenhum movimento, né, igual eu falei, político, nenhuma decisão que aponte para um caminho contrário. Né? Ninguém sai por exemplo, um pesquisador, igual eu falei, a nossa paixão é pesquisar. Ninguém vai sair do país porque quer ou porque gosta. Muito pelo contrário, todo mundo ama o Brasil. Só que aquela coisa, chega uma hora que ele vai ficar aqui igual lá, ele vai terminar um doutorado no auge, na melhor universidade do país e ficar desempregado. Entendi. Ele vai fazer o quê? Então, assim, ele tem que sobreviver. Aí ele recebe uma proposta fora lá. Né, só para citar um exemplo. Ele aqui, ele ficou, vamos fazer uma conta rápida. 2 anos de iniciação, mais 2 anos de mestrado, 4. Mais 4 de doutorado, 8 anos. Ele só sobreviveu esse período. Lá ele está 6 meses, já tem casa e acabou de comprar um carro. A realidade é muito diferente, né, professor? E está com salário em euros. Então, assim, e fora isso, é igual lá, ele chegou no laboratório lá, a gente trabalha com programas computacionais.
Aqui eu não tenho uma licença do programa que eu uso, eu tenho que usar uma licença que a empresa me fornece para alunos, temporária. Lá ele chegou no mesmo dia, falou, preciso de tal programa, no outro dia a licença estava compra. Então, essa é a diferença. Lá ele vai poder aplicar tudo que ele aprendeu aqui na UF, na Unicamp, e vai avançar, porque ele vai estar disponível vários equipamentos, uma baita infraestrutura, né? A vida dele vai estar tranquila, para não preocupar com outras coisas. E isso foi perdido, né? Isso para a gente no Brasil, isso não é só meu aluno, isso acontece hoje com vários e vários. E o pior, não é só aluno, nós temos recentemente um professor na Química, que foi fazer pós-doutorado fora, ele tinha pouco tempo de concursado aqui, aí ele foi fazer um pós-doutorado fora, chegou lá, recebeu uma proposta e simplesmente pediu exoneração, né? Fora os fatores, né, que às vezes é um país mais desenvolvido socialmente, culturalmente, sim, a segurança, todos esses fatores também influenciam, né, professor? Mas, Maria Clara, o principal é que, na verdade, lógico, igual eu falei, né, quem não quer ganhar bem, quem não quer ter uma vida num país mais seguro, mais estável, todo mundo quer. Uhum. Mas posso garantir que, na maior parte, para o pesquisador, ele vai porque é o único modo dele viabilizar a sua pesquisa. É porque muitas vezes também nem trabalho eles conseguem, a qualificação é tão alta que não conseguem, né, produzir nada. E quando consegue, é igual aqui a gente na universidade, você vai ter, isso não é uma questão de reitoria, é uma questão, se você não tem verba, é igual lá, você não consegue comprar um equipamento. Hoje em dia você não consegue fazer a manutenção do equipamento. O mínimo não está conseguindo, né? É. E nem comprar reagente. Então, como que você vai trabalhar? Então, você querer que a pessoa fique aqui doido para desenvolver algo, é igual, a gente passou por um período de pandemia. Quantos pesquisadores no Brasil não passou dias e noites debruçado para resolver o problema? Uhum. E eu posso te garantir que hoje existe um monte de metodologias desenvolvidas que hoje estão engavetadas, porque nem isso o governo faz, nem, né, difundir isso ele não faz. Uhum. Então, assim, é igual eu falei, é falta de verba e quando tem, é muito mal administrada. Não viabiliza as demandas, as necessidades, nem do pesquisador e muito bem da sociedade, porque ela vai perder isso. São vários fatores. Aí amanhã ou depois é igual lá, hoje você acha que no Brasil não tem uma tecnologia, por exemplo, para a pessoa desenvolver um exame de Covid? Tem várias. Uhum. Aí você vai na farmácia e vai comprar um teste vindo de fora, pagando caro, às vezes até com uma qualidade inferior, porque aquela desenvolvida aqui não houve investimento. Essa é a realidade, infelizmente, da ciência no país, né? Professor, muito obrigada, viu, por dividir e compartilhar com a gente aí essa dificuldade toda que vocês estão passando e parabéns por, apesar de tudo, estarem aí continuando desenvolvendo grandes projetos, viu? Muito obrigada pela participação. Ainda falando em educação, um jovem alagoano que não gostava de ler agora leva literatura para crianças de cidades do interior do Nordeste. Ele criou o projeto Mochileiro pela Educação, que já distribuiu mais de 10 mil livros em 9 anos de caminhada. Quem vê Tiago rodeado de crianças distribuindo sorrisos, não imagina o peso que ele carrega nas costas. Eu não conheci meu pai, cresci sem a presença dele, e sou filho de mãe solteira, mãe solo, como a gente chama hoje. E isso lá para mim era uma questão muito das pessoas olharem para mim e sempre olhar com um olhar de desdém. Aos 33 anos, atravessa o Brasil com outro peso nas costas, o da mochila, recheada de livros. Mas nem sempre ele foi tão próximo das letras. Eu estava um belo dia sentado no pátio da escola, né? Eu tinha acabado de ser chamado a atenção mais uma vez. E aí o professor, ele me deu a incumbência
de ser monitor da biblioteca. Eu não gostava muito de ler, na verdade. Eu, na verdade, nunca tinha lido um livro completo. Eu entendi aquilo como um castigo, mas o professor sabia de fato que era uma grande oportunidade. A oportunidade de uma vida passava pelas palavras eternizadas no papel. Filho de mãe analfabeta, neto de avó analfabeta, Tiago encontrou a si mesmo nas jornadas dos outros, para depois fazer dos livros capítulo decisivo na própria história. Entendi desde cedo e coloquei assim no meu sonho que eu queria que a educação salvasse e transformasse a minha vida e a vida da minha família. Graças aos livros, ele fez faculdade, virou carteiro para pagar o curso e bancar doações do projeto Mochileiro da Educação. Caiu na estrada, de mochila nas costas. Quanto maior for a distância de uma escola a uma biblioteca, maior é a vontade de Tiago de chegar até lá. Quando eu me formei, eu disse, eu vou devolver para a educação tudo que ela fez pela minha vida, mas eu quero que seja de forma itinerante. Porque apesar do jovem da capital, dos grandes centros, eles têm acesso, eles têm dificuldades, mas eles ainda têm acesso a uma biblioteca, eles têm acesso a um recurso, eles têm acesso à tecnologia. Só que quem está a 300 quilômetros, 500 quilômetros de distância dos grandes centros, eles não têm. Em 9 anos, de escola em escola, doou mais de 10 mil livros em 79 cidades de 10 estados. O número de crianças que transformaram suas vidas com a história dele é incalculável. Estamos aqui no ambiente da biblioteca, onde é a minha segunda casa, e porventura, desde pequena, eu gostei de ler, me identifico com a leitura, onde eu posso ter imaginação e cativar meus sonhos. Outros mochileiros já se juntaram à causa. A convite de empresas ou por pura vocação, agora ensinam alunos de escolas públicas a usar tecnologia para contar as próprias histórias e chegar ainda mais longe. O final feliz do Mochileiro da Educação é o Era Uma Vez, que inicia a narrativa de tantas outras crianças do Nordeste do país. Eu era uma criança invisível. De quando eu comecei a ler, que eu comecei a perceber a qualidade textual, o vocabulário, a riqueza de palavras, a riqueza de contextos que o nosso país tem, que o nosso mundo tem, que ele pode oferecer e que eu posso viajar através da literatura, eu disse, meu Deus, eu nunca mais serei o mesmo depois que eu ler o livro. O livro fez com que eu acreditasse no Tiago da Silva e com que eu me tornasse um cidadão visível, tivesse voz e nunca mais abaixasse a cabeça, porque a educação realmente transforma e salva vidas, e ela salvou a minha vida. É isso aí, educação transforma, educação é o caminho, né? E vamos agora aos números atualizados da Covid-19 em Uberlândia. 10 pessoas testaram positivo para a doença nas últimas 24 horas. Não foram confirmados óbitos pelo 12º dia seguido, mas ao todo são 3.342 vidas perdidas desde o início da pandemia. 18 pessoas estão internadas neste momento e a ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid na rede municipal é de 30%. E você vai ouvir agora o recado do Matheus Maia, fazendo aqui o convite para o UFOcast. Fala pessoal do JU, tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer um convite especial. Amanhã, às 14 horas, a gente tem mais um episódio do UFOcast. A gente vai receber a Renata Neiva, diretora da Diretoria de Comunicação da UFO, a DIRCO. A gente vai falar sobre o livro que foi tese do seu doutorado, Pedagogias da Beleza. Foi um bate-papo super bacana e eu te convido a nos prestigiar. É amanhã, às 14 horas. Não esquece, viu? E olha só, a Milena trouxe também um recado do Ciência ao Pé do Ouvido. Confira. Olá, eu sou a Milena Félix, estagiária de jornalismo da Diretoria de Comunicação Social da UFO, e eu estou passando aqui hoje para te convidar para ouvir amanhã o nosso episódio 43 do Ciência ao Pé do Ouvido, o podcast de ciência da UFO. Amanhã é o Dia da Terra e, em comemoração a esse dia, nós vamos lançar o episódio É possível conciliar interesses humanos com a preservação ambiental? Amanhã você vai ouvir entrevistas com a professora das Relações Internacionais, Isabela Garbim, o professor da Agronomia, Reginaldo de Camargo, e com os técnicos da Diretoria de Sustentabilidade da UFO. Eu te espero lá.
Bom, e o Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente noite para você e até amanhã, a gente te espera.